Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o seu amigo Tabomes Magalhães, do canal Cultivando a Palavra. Desde já, fortaleça o nosso canal aí, deixe o seu joinha, né, o seu like, também compartilhe e se inscreva no canal para que toda vez que chegar um vídeo novo, você seja notificado, viu? Isso nos ajuda bastante quando você faz isso, certo? E eu quero aqui hoje falar a respeito dessa ervazinha aqui, né? Esse condimento, essa erva, essa especiaria, sei lá como é que nós possamos chamar isso, sei lá, tem várias nomenclaturas aí, vários nomes. É o coentro, olha só. Eu acho ele legalzinho, cheiroso, de um cheirinho gostoso, agradável. E ele junto com a cebolinha, ele faz um parzinho aí bem interessante, que as pessoas conhecem como cheiro verde, né? Para as pessoas colocam em saladas, ensopados, molhos, enfim, na culinária de maneira geral as pessoas usam coentro. Eu gosto de uma comida temperada com coentro, né? Algumas pessoas não gostam, outras preferem salsinha, né, no lugar do coentro, que também é da mesma família, porém eu prefiro coentro. O coentro, ele é plantado assim, em canteiros, né? E aí nós pegamos, depois que revolve a terra, aí nós fazemos riscos no chão assim, sulcos, chamado de sulcos, né? Umas valetinhas na terra. Aí você vem e joga a semente dentro, assim, uma quantidade considerável de semente, e tampa aqueles sulcos, molha, né? Irriga. E depois é que ele vem a germinar e tudo mais, aí você vai fazer uma adubação, né? Ele passa pelo processo de germinação e começa então o seu crescimento. E é sobre crescimento que eu quero falar hoje. Crescimento do coentro, para ele chegar a um estágio de crescer, ele precisa passar por uma série de etapas, né? Ele precisa passar, desenvolver, ele passa por uma série de etapas. Primeiro ele precisa eclodir a semente para poder nascer, né? E aí vai crescer, enfim. Depois ele começa aí uma luta para o crescimento. E ele vai lidar com ervas daninhas, com pragas. Eu tive problemas aqui de pragas com ervas daninhas. Também, se for num tempo chuvoso, ele vai ter problemas, né, enfrentar forte tempestade, chuvas torrenciais. Mas ele fica aí firme. Por quê? Porque a sua raiz é firme, né? Ele tem uma raiz muito boa. O seu sistema radicular é bom. E aí isso faz com que ele fique firme ali. Mas a gente precisa ter todo um tipo de cuidado, né, com o coentro. Aí eu quero trazer aqui um paralelo bíblico. Na epístola do apóstolo Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo 18, vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Óbvio que isso é um canal de paralelos, né? Bíblico com horticultura, com plantios, com coisas da roça, da vida rural. E também Mateus de capítulo 13, a partir do versículo 23, ou melhor, o versículo 23, vai falar sobre a parábola do semeador, e vai falar que uma semente que é lançada em terra boa, ela vai frutificar e vai produzir a 30, 60 e 100 por um, né? Aí, olha só, trazendo isso para nós precisamos entender sobre a questão, o quesito do crescimento. E quando eu falo crescimento, eu quero primeiramente frisar o crescimento espiritual, mas isso abrange um crescimento de maneira geral, porém, em priori, o espiritual. Para que nós venhamos ter um crescimento, né, e nós não venhamos viver um nanismo espiritual, a primeira coisa que nós temos que vencer são os ataques, né, a ruptura, precisamos romper, precisamos abandonar aquela casca. Como a palavra de Deus diz assim, que primeiro a semente precisa morrer para depois nascer. Ou seja, primeiro eu preciso romper-se com a minha velha natureza, ainda que ela esteja lá
presente, mas a gente precisa um pouco que romper, abandonar ela, né? Ainda que o coentro venha da semente, mas a semente em si, ela não vai ter aquela utilidade que eu preciso para o momento, né? O que vai me ser útil mesmo é o coentro em si. Então eu preciso romper com isso. Depois eu preciso vencer os ataques, a competitividade, porque os ataques, principalmente nos dias de hoje, da informação que vem maquiada de conhecimento, que na verdade nem toda informação é conhecimento, né? Mas todo conhecimento, de certo modo, é uma informação. Existe muita informação hoje, principalmente nas mídias televisivas, quanto mídias sociais, redes sociais, que às vezes é apelativa, às vezes é ridícula, seja a ser ridícula, na verdade. Essa é a verdade, né? Aplicativos que, para que você venha ter um certo nome, um certo conceito social, para que as pessoas te sigam, te acompanhem, você tem que se expor ao ridículo, você tem que se sensualizar, né? Você tem que ser apelativo para chamar a atenção das pessoas. Canais como esse, por exemplo, que às vezes é de cultura, é de conhecimento, é de agregação de valores, não tem tanta procura por esse tipo de público, né? É difícil de um canal desse romper com um tipo de público assim, por quê? Porque as pessoas preferem coisas engraçadas, que porém não vai acrescentar em nada, né? Coisas fúteis, às vezes eu considero fútil, porém cada um tem seu gosto e eu respeito, né? Agora, eu particularmente não perco meu tempo, porque o tempo é uma coisa tão preciosa para que a gente venha perder com essas coisas e não vai me trazer crescimento. Não vai me agregar nada, não vai me trazer valores, né? Então eu tenho essa competitividade de conhecimento, também de opiniões. Opinião é um negócio complicado, porque às vezes a pessoa está de boa intenção de te dar uma opinião, mas o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, vai dizer que nós temos que examinar o que é bom, né? Examinar tudo e reter o que é bom. Ou seja, você ouve, você examina, se aquilo for agregar, se aquilo for acrescentar na tua vida, ok, retém aquilo. Se não, meu irmão, ó, simplesmente ouça, né? Porque não paga nada para ouvir. Então assim, e também esteja preparado que às vezes você vai criar aí algumas inimizades, porque às vezes as pessoas elas querem que você acate as opiniões, e na verdade você precisa fazer uma escolha do que você ouviu, do que você aprendeu, do que você vai aplicar. Aplique aquilo que é bom, aquilo que realmente vai te trazer futuro, aquilo que realmente vai te trazer um crescimento, certo? Depois também a competitividade, né? Para que haja crescimento, você tem que às vezes abandonar uma certa competitividade, de às vezes querer ser o melhor, não queira ser melhor, queira ser diferente. Eu sempre digo isso, eu não quero ser melhor, eu quero ser diferente. Diferente é algo interessante, melhor não, porque eu não sou melhor do que ninguém. Agora, eu quero ser melhor do que essa sociedade, do que a Matrix aí que a gente vive, né? Que a gente presencia, uma imposição e tudo mais que na verdade não traz crescimento algum, né? Então assim, essa competitividade ou o seu tempo, você às vezes dedica parte para o teu crescimento e parte não, porque ainda que você procure lazer ou você procure outras coisas ali, tem que ser algo que vai acrescentar, que vai trazer um crescimento para a sua vida, não é verdade? Porque é algo que vai te diminuir, que vai trazer um nanismo, então isso é ruim. Outra coisa também é vencer o nanismo, porque às vezes uma planta ela chega que ela é uma etapa que ela não consegue mais avançar, ela não consegue mais romper, ela chega a um determinado estágio que ela para, ela vivencia um nanismo. E eu considero às vezes esse nanismo como uma procrastinação. Às vezes, dentro da palavra de Deus, a pessoa procrastina, ela não lê mais a palavra, ela não ora mais, ela não jejuma mais, ela não dedica mais tempo para poder ter um crescimento. Então ela procrastina, ela deixa de avançar. Também
nós temos que estar sempre irrigados, né, com o Espírito Santo de Deus, para que haja um crescimento saudável, adubado, trazendo algo bom de verdade para as nossas vidas, fazendo uma separação do que é bom e do que é ruim, porque aquilo que não vai acrescentar valores, para que você vai colocar na sua vida? Não é verdade? Para quê? Para que você vai perder tempo? O nosso tempo aqui ele é tão curto para que nós venhamos perder com coisas que não agrega, que não acrescenta, né? Assim. Então assim, veja se o que você está colocando na sua vida está te trazendo um crescimento. Se existem áreas da tua vida que está crescendo. Eu particularmente, eu decidi de uns tempos para cá que eu precisava, eu necessitava de crescer. E a primeira coisa que eu busquei foi trazer um renovo na minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de enxergar as coisas. Nós às vezes temos uma forma muito nossa de ver as coisas, né? Ou às vezes nós emprestamos as nossas mentes para outros usar a nossa mente ao invés de nós mesmos viver as nossas vidas, e ao emprestarmos as nossas mentes para outras pessoas, para ideias alheias, ideias essas que não acrescentam, porque quando é alguém que pelo menos ele tem um crescimento para compartilhar, beleza, mas quando é aquela pessoa que nunca cresceu, nunca fez nada, simplesmente procrastinou em tudo, você entendeu? É complicado, mas quando é aquela pessoa que merece você espelhar-se, você ter ele como um tutor, um mentor, como às vezes uma planta que você planta ela ali, você precisa colocar uma vareta do lado, que é um tutoramento, um mentoramento, para que ela venha, ó. Então existem pessoas que são dignas sim de você ter como mentor, como tutor, mas aquelas pessoas que nunca, sabe, buscaram ter um crescimento, não buscaram nada, em que você vai se espelhar nessas pessoas? Isso não quer dizer que você agora tem que tirar essas pessoas da sua vida, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes você tem que parar de dar ouvidos a quem nunca buscou crescer. E quando eu digo crescer, não é em termos materiais, em termos financeiros, é crescer em qualquer área que seja. Se aquela pessoa ela também cresceu na determinada área e quer te dar uma instrução acerca de uma outra área que ela não domina, não é válido. Agora, dentro daquilo que ela aborda, que aquilo que ela sustenta, dentro daquilo que ela se tornou uma expert, é válido, certo? Então, às vezes, nós devemos parar de ouvir certas opiniões. Eu falo para vocês mesmos, às vezes é necessário parar de ouvir opiniões daqueles que nunca agregaram em nada. E passar a ouvir aqueles que sim, contribuíram, que cresceram, que avançaram, que venceram estágios e etapas da sua vida, né? Eu por exemplo, como um pregador da palavra de Deus, eu não posso pegar e ouvir um bêbado, né? Uma pessoa drogada, ou enfim, eu não estou aqui, né, dizendo isso ou aquilo. Eu sei que a gente tem que fazer uma análise do que eu estou ouvindo, aquilo está acrescentando, do que eu estou vivenciando, o que é que está tomando meu tempo, o que é que está competindo com o meu tempo, com o meu viver, né? Eu estou vivendo a minha vida, eu estou buscando um crescimento real ou não, né? Em quem eu me mentoro, em quem eu busco como tutoria para a minha vida, e aí sim você vai experimentar um crescimento real na sua vida, né? Então cresça na graça, no conhecimento, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus eu desejo. Um forte abraço e Deus abençoe.